Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja profundamente bem. Se você está chegando novo nesse canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like. E aí, deixando seu like, você ajuda bastante a gente, tá? Compartilhe os vídeos, comente, divulgue o canal nos seus grupos aí familiares, né? Eu sei que muita gente vai pular fora, mas não custa nada tentar, né? Se você quiser ajudar financeiramente o canal, o Pix é robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Muito bem. Nós estamos fazendo uma introdução à gnose, né? Certo? Introdução à gnose, mas não é qualquer gnose, é a gnose cristã, ok? Certo? A gnose cristã. Então, ontem nós vimos num vídeo a conspiração infinita para abafar a gnose cristã. O que foi feito, o que foi dito, o que foi estabelecido, como a ortodoxia abafou violentamente os gnósticos, vários líderes gnósticos morreram torturados, tá? Documentos foram queimados, e tudo para esconder a face oculta do demiurgo, ok? Certo? Você entendeu ontem que existe um Deus puramente bom, ok? Esse Deus é o Bitos, né? Dos gnósticos, também conhecido pelo Uno, certo? E existe o demiurgo, tá? Existe aqui o demiurgo, o arquiteto, certo? Que os gnósticos chamaram de Ial, da Baote, e identificaram ele com o Javé, ou Jeová do Antigo Testamento, tá? O Yod-Re Vav-He, certo? Mas que hoje é identificado como o Enlil, ok? Certo? Então nós temos essa clareza. Então, o que fizeram os conspiradores? Vamos esconder esse Deus aqui, pegar os atributos dele e passar para cá, passar para o demiurgo, ok? E pegar as maldades do demiurgo e jogar para um outro ser. Aí criaram o Ra-Satã. Tá? O Lúcifer. Ok? E jogaram todo, né? Jogaram os erros e maldades do demiurgo. Então criaram esse ser aqui, ok? E aí também jogaram
demiurgo, tá? Para o homem. Homem no sentido geral, tá? Homem e mulher. Vou botar assim para... Ok? Homem e mulher. Aí criaram a ideia de pecado original. Você está entendendo? Então, jogaram as qualidades do Deus do pleroma para o demiurgo e jogaram os defeitos do demiurgo para uma criatura que não existe, o Ra-Satã e o Lúcifer. Tá? Ok? Certo? E jogaram também a responsabilidade para o homem. Depois inventaram, né? Depois inventaram aqui que o Lúcifer seria Cristo ou Sofia ou ainda o próprio Enki. Certo? O que não é verdade, porque Lúcifer não é um nome, é um adjetivo, tá? Esse nome aqui, Lúcifer, é um adjetivo. Então você vê que há toda uma armadilha sendo montada, quando na verdade o Lúcifer é nada mais, nada menos que o Yaldabaoth. Tá? O Jeová. O Alá. Ok? Então você entende agora por que é que existe essa conspiração há muito tempo. Né? Então, nós estamos, gente, num sistema onde as pessoas irão cada vez mais desclassificar, tá, a ideia do Cristo, e a gente já vê canais falando que Jesus é um mito, que Cristo, na verdade, era Krishna, que isso era aquilo, que aquilo outro era não sei o quê. E aí, quando você vai no fundo da questão, é que eles estão enrolando para esconder a verdade. Não são espiritualidades verdadeiras. Por exemplo, dizer que a Sofia é o Cristo é mentira. Essa pessoa não leu os documentos de Nag Hammadi. Tá? A Sofia não é o Cristo, não é Rockman. Rockman nunca foi Jesus. E eu já tenho vídeo explicando sobre isso aí. Tá? Então dizer que o Cristo é a Sofia, não. Cristo é a contraparte da Sofia. Tá? Eles foram criados em pares, segundo a vertente valentiniana. Tá? Que tinha conceitos pitagóricos, assim como também os ofitas, tá? Assim como o Mani. Tá? O Mani, por exemplo, até hoje existe ainda grupos ligados ao Mani. Tá? E ele tem ideias completamente diferentes. Por quê? Porque as escolas gnósticas eram diferentes. Elas tinham alguns pontos comuns, sim, tinham. Tá? Mas, fundamentalmente, todas, sem exceção, foram perseguidos. Tá? Seus documentos queimados. E não foram poucos, foram muitos documentos queimados. Tá? Até que em 1945 se encontram
é encontrado os códices de Nag Hammadi, no Egito. Né? E provavelmente escondido por monges. Né? E aí veio à tona muita coisa. E ao contrário dos documentos de Qumran, que foram um ano depois, mais ou menos por aí, a igreja se preocupou bastante com os códices de Nag Hammadi. Tá? Porque a igreja tinha como certo de que esse negócio de gnosticismo já tinha acabado. Tá? Então, eles achavam que jamais isso ia aparecer. Só que os padres da igreja, os pais da igreja, chamado, né, eles, para refutar os gnósticos, eles citavam os textos dos gnósticos, né, por incrível que pareça. Então, muita coisa foi recuperada exatamente olhando os escritos dos pais da igreja. Né? Se pegou os textos e foi se montando um quebra-cabeça. E hoje a gente tem uma noção do que verdadeiramente era a gnose, né? Então, portanto, a gnose cristã, gente, ela é muito diferente, tá, da gnose que tem por aí, tá? Eu sei que tem gente aí simpática do Samael Van Veor, simpática da sabedoria hiperbórea, não tem nada contra, não. Cada um faça da sua vida o que bem entender. Agora, não confunda a gnose cristã com essas coisas, porque elas não são. Porque é absurdo que uma doutrina que se diz sabedoria de um povo remoto que ninguém sabe se existiu, porque não tem provas arqueológicas da existência deles, tem citações, mas não dos hiperbóreos, mas dos Atlantes, nem Platão, mas até agora nada. Tem essas coisas. Aí é complicado pegar e dizer que existe, que o Uno é o demiurgo. Por quê? Porque essa é a ideia que está por trás. Me desculpem, mas eu preciso falar isso. Dizer que o Uno é o demiurgo e que uma das faces do demiurgo é o Jeová, me desculpa, vocês, além de estarem longe da verdade, vocês estão fazendo exatamente o que o demiurgo quer. Que vocês confundam a cabeça das pessoas com essa história. Tá? Eu já estive olhando o material, porque o pessoal diz, acho que assim, como ele teve acesso ao material? Oh, meu querido, você vai nos Estados Unidos, tem sites lá ao monte com esse tipo de material. Tá? Existe enormes quantidade de materiais. Então, gente, pelo amor de Deus, né? Querem criar alguma coisa nova, inventem uma coisa que seja substancialmente, que não possa ser refutada, porque é absurdo. Sinceramente, pessoal. É tipo o livro de Urântia. Se a gente disser que o livro de Urântia foi canalizado, os urantianos ficam doentes, ficam com raiva. Não, não é. Não foi. Não. Por quê? Porque o homem estava em estágio de sono profundo, sonâmbulo profundo. Então, o homem que dormia, que não tem o nome dele até hoje, porque evitaram, né? E aí, esse homem transmitia mensagens os seres vinham e transmitiam mensagens através dele.
Depois aparece um calhamaço de escritos e, segundo as histórias, a mulher do homem disse, não, eu não vi ele levantar, não vi ele... E se criou um grupo de estudo em torno do documento, aí tem um monte de histórias, tá? O Sadler era um médico, salvo engano, não sei se era psicólogo, psiquiatra ou qualquer coisa parecida. Então o Sadler resolve botar o livro, e eles foram proibidos de publicar o livro, né? E somente quando receberam o ordem foi que publicaram, né? Aí já existe nos Estados Unidos igrejas ligadas ao livro de Urântia, né? Aí tem dois grupos agora diferentes, uns que seguem o livro, o outro grupo que aí continua recebendo revelação dos reveladores e continua acrescentando mais material ao livro. Enfim, né? Então quando você fala que é canalizado, dizem que não. Bem, mas se foi usado um ser humano mecanicamente, como é que se chama isso? Aí se denomina quinta revelação de época. E já tem gente por aí com ideias fundamentalistas baseadas no livro, gente que está fanática, que você não pode questionar o livro, porque é a grande verdade, é absolutamente verdade tudo que está escrito lá. Então eu já começo a temer exatamente quando eu vejo esse fanatismo, porque eu sou gnóstico e leio os documentos gnósticos, mas daí há uma grande diferença entre os documentos gnósticos e os documentos de Urântia e do Sabedoria Hiperbórea. Há muita diferença, larga diferença. Ok? Então eu quero fazer esse adendo para que a gente não confunda as coisas. Ok? Há coisas que eu concordo e quando eu discordar eu vou fundamentalizar por que a minha discordância. Teve comentários aí num dos vídeos dizendo Luciferum é Cristo. Da onde você baseou isso? Baseei no estudo da teosofia, baseei no estudo não sei de quem. Meu querido, então, olha, me desculpa, a teosofia não tem resposta para tudo e nem é a panaceia para tudo, não é? Então, muito bem, agora nós vamos fazer uma reflexão assim, tá? O tema é a luz na escuridão. Claro que eu pulei muito conteúdo porque eu fui selecionando o que é mais importante, tá, pessoal? Não adiantava eu pegar todo o material como se fosse nada. Então eu peguei aquilo que é mais fundamental para que você entenda a gnose cristã e aí, tá? Você decide em quem acreditar ou em o que acreditar. Durante milhares de anos, os hindus sustentaram que toda a criação, tudo que foi criado é maia, pura ilusão, um truque, ok? Vista pelos olhos do espírito, tá? Um truque, né? Vista pelos olhos do espírito, toda a obra do demiurgo não existe realmente, nada mais é do que uma grande mentira. Então, aqui eu já quero começar a clarear a coisa. Quer ver? Robson, como é que eu posso dizer que algo é mentira? Eu estou aqui com a cabeça perto do microfone, tá? Que algo é mentira se eu vejo. Então, presta atenção. Eu não sei se eu vou conseguir me explicar. Tá? Mas uma pessoa um ser humano, ele tem aqui os olhos, né? Ok? Então, o que é que acontece? Né? Deixa eu botar um cabelinho nele aqui, tá? O que é que acontece? Aqui está o
cérebro, né, do ser humano. Por conseguinte, o cérebro produz aquilo que nós chamamos mente, ok? Então, você tem na sua frente um porte. E você então olha para cá. Seus olhos fitam aqui. Tá? Vamos lembrar que toda a realidade é igual a frequência mais vibração, que é igual a densidade. Tá? Presta atenção nisso aí, importante você entender. Ok? Então, por que esse porte existe? Tá? Porque aqui o porte, esse ser humano aqui, ele é um observador. Ok? Como ele está observando, ele está interagindo com a energia. Ok? Ele está interagindo com a energia. Certo? O que é que faz? É a luz, tá? Preste bem atenção nisso. A luz entra pelos seus olhos e vai bem para trás, tá? Do seu cérebro, e o seu cérebro faz uma interpretação disso aqui. Então o seu cérebro vai dizer: isso aqui existe. Mas isso daqui não existe, porque isso aqui é uma densidade da matéria. Ok? Ela está existindo porque tem um observador que colapsou a onda e ele está ali. Você sabe que o porte está ali. Mas o porte não é real. Correto? Então, na verdade, o que você vê é chamado de ilusão. É uma ilusão de ótica, digamos assim. Ou de percepção. Ou de percepção. Tá? Ok? É isso que os hinduístas chamam de Maya. Tudo. Mas a Maya tem uma explicação lógica. A física quântica explica isso muito bem. Tá? Porque você está interagindo com uma realidade. Então, no momento em que você observa aquilo que é onda, ok? E partícula. Certo? Então, na hora que você olha para o porte se torna denso. Mas no momento em que a tua consciência não mais está interagindo com ele, ele deixa de existir. Mas, no entanto, ele deixa de existir para você, mas continuará existindo para outros. Você está me entendendo? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós só nos desapegamos da matéria a partir do momento que a gente cria a compreensão de que a matéria é uma ilusão. Tá? E aí você vai ver a teoria que existem hoje, cientistas, tá, gente? Não é a teoria de místico, não. É a teoria científica de que nós vivemos aonde?
Nós vivemos num mundo holográfico. Ok? No mundo holográfico, onde é como se fosse um computador que montou um cenário, tá? E nós estamos dentro desse cenário. E alguém está jogando com as nossas vidas. E esse alguém é o Demiurgo e seus arcontes, seus anjos clones, tá? E muitos outros seres. Certo? Então é importante você entender isso. Porque quando a gente olha, claro que a gente olha para dentro da nossa casa, tem a geladeira, tem a televisão, mas qual é o verdadeiro sentido dos ensinos gnósticos? É passar para nós a ideia de que isso aqui tudo é uma ilusão e passageiro. E que se você se pregar, se você se materializar demais, você não tem possibilidade de ascensão. Ok? Por quê? Porque você não conseguirá ir além das esferas do Demiurgo. Ok? Então, muito bem. Vamos lá. O homem não é apenas enganado pelas ilusões da matéria. A ilusão da matéria criada pelo Demiurgo deve ser unida à ilusão da cultura criada pelo homem, tá? Mas a serviço do Demiurgo. Todos os estímulos culturais com os quais o homem é continuamente bombardeado tende a mantê-lo num estado de confusão e mansidão. Eu sempre ressalto o que está acontecendo no Brasil. Tá? Tudo projetado, tudo bem organizado por aqueles que servem o Demiurgo. Tudo isso não começou do nada. Mas eu não vou entrar nessas questões porque é muito melindroso e tem gente que se melindra demais quando a gente toca em questões sociais, etc. Como o objetivo do canal não é fazer comentários sobre questões sociais e políticas, eu não vou me reter, mas só apenas dizer para vocês, cuidado com a ilusão que está sendo plantada na cabeça dos brasileiros. Tá? Quer pela esquerda, quer pela direita. Não importa em quem você votou, o problema é seu. A escolha é sua. Tá? Mas lembrem-se de que todos estão, em tese, trabalhando para o Demiurgo. Tá? Livros, jornais, revistas, cinema, televisão são alguns dos meios utilizados pelos representantes do Demiurgo para manter o homem hipnotizado e obediente. Tá? E para que ele continue agindo como um sonâmbulo, trabalhando, dormindo, perdendo tempo e oportunidade. Nunca mais acordar como zumbis perfeitos, ou golems do Demiurgo, servindo a um propósito que não é o do espírito. Tá? Então você imagina que tem pessoas achando assim, pô, tá? Aí tá, tem pessoas que, gente, já perderam a razão, elas já não têm mais racionalidade. Elas estão vivendo a sabor da psique, das emoções. Não tem nada de espiritual. Quando você vê pessoas gritando em igreja, falando em línguas estranhas, desculpa dizer, eu vim de um movimento chamado Renovação Carismática Católica. Eu conheço essa história. Quando eu vejo esses pastores gritando, falando em línguas estranhas, algo que é perfeitamente aprendido, algo que vem profundamente da psique, algo que vem profundamente do inconsciente, do subconsciente, tá? Algo que as pessoas chamam de língua dos anjos. Nossa, eu nem sabia que os anjos tinham uma linguagem. Ah, mas foi o apóstolo Paulo que falou.
acho bom as pessoas lerem um pouquinho mais, né, se interarem. Então, você vê o que está acontecendo no Brasil com esse fanatismo religioso, político e etc. Para onde estão levando o país? Para o caos, para a desordem, desequilíbrio, e tudo isso fruto de quem? De quem trabalha a serviço do demiurgo aí, meu irmão. Do gadu. Tá? O gadu cria gados. Né? Olha só, trocadilho. Né? Então, tem muita gente com essa vã ilusão, né, que estão fazendo perfeitamente certo. Ora, imagina, eu fico observando as pessoas, pobres coitados, que foram incentivados a fazer aquela loucura que aconteceu no 8 de setembro. E todo mundo acha que isso dali, oh, que maravilha, são heróis. Não, são manipulados, gente. Quando se filmava aqueles ambientes, eram pessoas altamente fanáticas religiosas, cantando, acendendo o celular para o céu, para ET, para não sei o que, sei lá. Gente, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Eu não estou defendendo aqui nenhum lado, não, porque tanto um lado quanto o outro servem ao mesmo propósito. Desculpa. Se você não sair dessa ilusão, você vai continuar nessa aí. Tá? Não, exerça seu papel de cidadão. Isso é importante. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos cidadãos. Então, bem, a nossa cidadania não é da terra, mas enquanto estivermos por aqui, a gente tem que ter um certo cuidado e exercer direito à nossa função. Okay? Nada além. Tá? É preciso ter cuidado, porque às vezes as pessoas estão vivendo no mundo da ilusão, no mundo de Maia. Tá? Então, só não vê quem não quer. Né? Muito bem. Então, diz aqui, né, que às vezes as pessoas ficam, né, sonâmbulos, ficam como zumbis. Eu não sei se você já viu aquela série que é exatamente que o planeta todo vira zumbi, um bocado de seres andando, porque o zumbi é um morto-vivo. Né? Então tem pessoas que estão vivendo no mundo como se elas já tivessem morrido. Por quê? Porque perderam a racionalidade das coisas, a lógica. O que faz a gente diferente de um animal, de uma planta, é exatamente a razão. Tá? Nós temos uma mente racional. Nós somos capazes de, se conduzidos pelo espírito, aí é que está o X da questão. Tá? Aqui é que está o X da questão. Então, a um certo momento da vida, você tem que saber escolher. Tá? Você tem que saber escolher aqui. Tá? Então, eu não sei desenhar. Então, a um certo momento da vida, você tem que saber escolher. Tá? Você tem que saber escolher o seguinte. Você tem que saber escolher ou se vai ser conduzido pelo espírito ou se vai ser conduzido pela carne. Carne é igual a psique mais soma. O que é a carne? Carne é igual a psique mais soma. É igual a alma mais corpo.
Então você vai ter que escolher um dia para onde você vai direcionar sua atenção. Se é para cá ou se é para cá. Ok? Você vai ter que escolher. Porque não há, gente, outro caminho. Se você decidir ser conduzido pela carne, que é igual a ser conduzido pela psique e pelo corpo, você vai viver ao sabor dos seus instintos, das suas paixões, etc. Né? Certo? E lembre-se que nós somos resultados de um campo morfogenético. Certo? Então, as pessoas que vão ser conduzidas pelo Espírito, elas vão desenvolver hábitos. Acho que é assim. Ok? Está dando para ver aí? Hábitos. Aqui, ó. Então, hábitos tem dois campos. Os hábitos bons são virtudes, forças. Tá? Hábitos maus são vícios. Tá? Então, se você é conduzido pelo Espírito, bons, né? Se você tem hábitos maus, são vícios. Se são bons, são virtudes que você deve cultivar na sua vida. Ok? Né? O apóstolo Paulo ele tem algo muito parecido. Vou pegar aqui. Tá? Também no livro de Romanos. Acho muito interessante, porque o apóstolo, apesar de ele não ser gnóstico, tá, pessoal? Ninguém se ilude, o apóstolo Paulo não era gnóstico. Tá? Se ele tivesse sido gnóstico, ele nem estaria com os livros dele, que ocupam quase a maior parte do Novo Testamento, foi dado para Paulo. Por quê, será? Né? Uma pergunta. Né? Então, em Romanos, salvo engano, eu acho que é Romanos 3, acho que é para 3. Eu acho que é 3 aqui. Deixa eu aqui pegar, pessoal, aqui. No capítulo 8, tá? Diz assim: portanto, não há mais nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito que produz vida em união com o Cristo Jesus me libertou da Torá, portanto da lei, e do
demiurgo que a estabeleceu. Tá? É isso que ele quer dizer. Da Torá do pecado e da morte. Pois aquilo que a lei não poderia fazer por si mesma, por lhe faltar poder para fazer, a velha natureza cooperar. Deus o fez ao enviar seu próprio filho como ser humano, como natureza semelhante a nossa, semelhante, mas não igual a nossa, tá? Ele fez com o objetivo de lidar com o pecado e fazê-lo executor a punição contra o pecado da natureza humana. Tá? Então ele vai dizer: entretanto, vocês não se identificam com a antiga natureza, mas com o Espírito. Se o Espírito de Deus vive em você, aqui que está o X. Porque quem não tem o Espírito do Cristo não pertence a ele. Tá? Contudo, se o Messias, o Cristo, está em vocês, então o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo pela razão de Deus os considerar justos. E se o Espírito que ressuscitou o Messias, Jesus, o Cristo Jesus, dentre os mortos, habitar em você, então aquele que ressuscitou o Cristo Jesus dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmão, não devemos nada à velha natureza que requeira que vivamos de acordo com ela, porque vocês viveram segundo a antiga natureza, com certeza morrerão. Mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. E todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam um espírito que o torna filhos, por meio do qual chamamos Abba, isto é, querido pai, ou querido papaizinho. O próprio Espírito dá testemunho, o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E somos filhos, então também somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se sofremos com Ele, enfim, de também sermos glorificados com Ele. Então, vejam, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês viverão. E o Espírito que ressuscitou Cristo, olha o que ele está dizendo. E se o Espírito, tá, ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida aos vossos corpos mortais. Não é? Mas se vocês viverem pelo corpo, vocês estão submissos ao demiurgo e ao seu projeto de lei, a Torá. Mas agora, não, agora vocês estão vivendo pelo Espírito, diz o apóstolo Paulo. Então, e o Espírito de Deus habita em vós, a centelha divina. E o Espírito de Deus, olha só, o Espírito dá testemunho ao teu Espírito que você é filho, dizendo, ensinando você a dizer Abba, Pai. Abba quer dizer papaizinho ou paizinho. É um termo amoroso dito na forma aramaica. Quer dizer, você vai ter intimidade com o teu pai incógnito, com o pai incognoscível, com o Bitos, o espírito invisível, né? Você terá acesso a ele, meu querido. Entendeu? Qual é a importância de ser gnóstico? Meu pai, meu amigo, a importância de ser gnóstico é descobrir verdades que estão ocultas e que esconderam de nós, para que a gente não viva no mundo da ilusão. Que o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, que é antigo, o modo antigo, você serviu antigamente a um demiurgo que estabeleceu uma lei. Agora não, agora vocês estão vivendo pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito dá vida. A lei mata, a lei do demiurgo mata, mas o Espírito vivifica. Então, meu querido, minha querida, nós estamos em um período histórico
em que muitas coisas vão acontecer, tá? E muitas cortinas serão rasgadas e muitos véus serão tirados. Ok? Muitas falsas espiritualidades cairão. Muitas sociedades secretas desaparecerão. Tá? Então, toda essa confusão, diz o texto aqui, em massa, está a grande maia que vem da criação e que é levada a cabo através da cultura e é transmitida, por sua vez, pelos pais a seus filhos pequenos e mais tarde pelos professores nas escolas. Desta forma, o menor indício do espírito é aniquilado desde o dia em que o homem nasce. Por quê? Porque você não alimenta o espírito. Tá? Nós somos ensinados a viver na carne, portanto guiados pela psique e pelo corpo. Por isso adoecemos, porque vivemos psicossomaticamente. E aí, meu amigo, o que acontece? Nós vamos repassando esse campo mórfico para os nossos sucessores. E quando Cristo ressuscitou, ele criou um novo campo morfogenético, em que a ressurreição ela é um campo de informação. E se você se conecta com ela, você não morre. O apóstolo está dizendo exatamente isso. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais. Quer dizer, você só pode mortificar, isto é, fazer morrer os desejos da carne se você estiver em conecto com o espírito, senão você não vai conseguir. Não adianta vir com a ideia de força de vontade. Fulano não tem força de vontade. Quantas vezes eu vejo pessoas dizerem: fulano não tem força de vontade para parar de fumar, fulano não tem força de vontade para parar de beber, fulano não tem força. Não, o que está faltando para as pessoas é equilíbrio. Porque mais vale um homem que domina a si mesmo do que um que conquista uma cidade. As pessoas vivem no desequilíbrio. Porque se você é escravo de alguma coisa, então você tem um senhor. Seja ele o cigarro, a bebida, seja o sexo, seja qualquer coisa. Quando nós somos pessoas moderadas e usamos as coisas moderadamente, não é o dinheiro que me usa, é eu que uso o dinheiro. Então eu não estou servindo o dinheiro está me servindo. Ok? Para sair da escravidão, você precisa deixar a centelha divina, que é o espírito do Pai incógnito, se fundir ao teu espírito, conduzir o teu espírito. Porque você vai precisar. Porque na hora que você morre, o teu espírito vai carregar as informações da tua alma. A tua alma vai morrer também. Mas as informações da tua personalidade gravada na alma vão para o teu espírito. E aí, se for você sobrecarregou a sua vida de tanta negatividade, você vai efetivamente ficar perdido lá na outra ilusão das tais colônias espirituais, do tal lugar chamado umbral e etc. Tá? Que eu não preciso entrar em detalhe. Mas você sabe do que eu estou falando. Então, portanto, é preciso termos cuidado com as coisas que estão sendo ditas a nós, porque nem sempre as pessoas de fato estão falando a verdade. Tá? Desta forma, o menor indício do espírito é aniquilado desde o dia em que o homem nasce.
toda rebelião, desobediência, oposição e tudo que provém, o espírito é aniquilado através de castigos, ameaças e lavagem cerebral. Ao transformarem seus filhos em máquinas de obediência cega, os pais satânicos estão formando os futuros escravos do demiurgo. É exatamente isso. Por quê? Porque os pais ainda não pararam para perceber isso aqui, ó. Tá? Do pleroma nós recebemos a centelha divina que criou o nosso espírito. E o nosso espírito criou a consciência. Então nós temos uma parte sofiônica da deusa Sofia em nós. O demiurgo criou a nossa alma e o nosso corpo físico. E a nossa alma tem uma mente. E o nosso corpo físico tem um cérebro. Tá? A centelha divina é o nosso verdadeiro ser. Nosso espírito é o verdadeiro ser. Tá? Ok? Então, você passa a vida toda ensinando o seu filho viver somente do corpo e da alma. Olha aqui, ó. Ok? Do corpo e da alma. Então, a centelha divina fica abafada. Ela não pode agir pela consciência e nem pelo espírito humano. Tá? Na hora que você morre, a sua alma morre, seu corpo morre. Vai sobrar aqui o espírito, e segundo algumas crenças dizem que existe um perispírito, mas vai sobrar o seu espírito, a sua consciência e a centelha divina que vão se fundir, criando um novo corpo. Tá? Porque o apóstolo Paulo falou exatamente isso, né? Ele dará aos vossos corpos vida, quer dizer, o que acontece? Quando você morre, você recebe uma nova vida, mas uma vida conduzida pelo Espírito, pela centelha divina. Você está entendendo? Você cria um campo, né, que vai levar você a ascender, pessoal. Isso não tem coisa melhor na vida. Não tem algo... Eu me emociono quando falo desses assuntos, porque não tem algo mais importante na vida do que ajudar as pessoas a chegar no caminho certo. Porque eu imagino milhares de pessoas que partiram no período da pandemia, né? E não tiveram possibilidade de receber uma informação. Tá? E a maioria delas está presa no sistema dos arcontes. Em ilusões que eles criaram para elas. Então, pessoal, o despertar não é um negócio de eu sei muito, eu li muito, eu estudei muito. Não é isso que é despertar. Despertar é você permitir que a sua centelha divina, o seu espírito, que a sua centelha divina testifique ao seu espírito que você é filho do Pai incógnito, e o espírito, sabe, a centelha divina vai dizer a você, pode chamar ele de papai, do papaizinho. Vai lá, você pode fazê-lo. E eu lembro do filme A Cabana, porque o livro eu li e foi um escândalo no planeta. Por quê? Porque aquele escritor, Jung, parece o nome dele, ele resolve descrever Deus Pai como uma mulher. E ainda por cima negra. Gorda. Resolve descrever o espírito como uma asiática. O Cristo não, era um jovem. Mas quando ele vai lá conviver com eles, ele custa entender, aceitar a ideia. Então tem pessoas que acham difícil aceitar a ideia de que existe uma mãe, pai,
chamada barbelô, pronoia, enóia. Porque nós fomos educados num mundo patriarcal, num mundo paternalista, onde predomina a figura masculina. E isso também prevalece nas igrejas sob orientação do apóstolo Paulo, que lamentavelmente ensinou que as mulheres não devem falar no púlpito, não devem exercer função na igreja, etc. Está aí a igreja católica. A cada ano perde milhares de fiéis, por quê? Porque não tem padre suficiente. Porque os padres que casaram, os fundamentalistas não querem que chamem eles para exercer o ministério. E as mulheres não podem ser sacerdotes. Tem um monte de católicos fundamentalistas aí que ficam falando diariamente do Papa. Sabe por quê? Porque eles querem seguir as leis demiúrgicas, tá? Aonde prevalece o mais forte, aonde prevalece a ideia de que um só Deus, um só rei, né? Onde prevalece a masculinidade. Por quê? Porque o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, tudo são do gênero masculino, que é a ideia que está por trás disso. Então, jamais eles admitiram que existisse uma deusa, uma mãe que se preocupa conosco. A gente acredita na família divina criadora. E a família divina criadora é constituída de mãe, pai, filho e filha. Tá? Essa é uma família, é a tétrade do Pleroma. Tá? E como é uma família, nós podemos entender que nós podemos nos achegar a eles. Né? Acordar do sono e dizer, poxa, estou chegando, eu descobri a coisa maravilhosa que é o conhecimento, porque esse conhecimento não é um conhecimento intelectivo puramente, é um conhecimento espiritual. É um conhecimento metafísico. A mudança que o teu ser sofre não é a peso de nada que você enche a sua mente. É a peso de você se conectar com esse campo de informação que é a ressurreição do Cristo. Olha, eu li que Jesus nem existiu, que Jesus nem ressuscitou, que isso foi tudo invenção dos caras. Então, olha, se você acredita nisso, viva desse jeito. Você acha mesmo que isso daí vai resultar em alguma coisa? Né? Você acha mesmo que Jesus foi o primeiro que ressuscitou na história? Leia os documentos das tabuletas sumérias e você vai saber que a Inanna, a deusa Inanna, é a deusa da ressurreição. Foi ela que divulgou a ressurreição. Foi ela que começou a ensinar a ressurreição. Porque ela foi ressuscitada. E quando ela teve que descer à mansão dos mortos, aos lugares inferiores, ao Hades, para falar com um outro ser, ela teve que ir deixando as coisas. Anel e um bocado de coisa. Ela foi deixando para poder chegar lá. Então, para você chegar em algum lugar, você vai ter que deixar essa bagagem, meu querido. Não adianta. Olha, eu estou desempregado, gente. Você sabe o que é um ser humano ficar desempregado, como milhares de pessoas estão? Você sabe o que o que eu imagino na minha vida? É acordar de manhã e perguntar como é que eu vou pagar isso aqui. Tá? E não pensem que eu estou pedindo dinheiro aqui no YouTube para pagar minhas contas. O dinheiro está todo lá na conta. Por quê? Porque eu quero montar realmente um lugar adequado, um canal com qualidade. Né? Sabe o que é que eu faço? Eu saio, me levanto, conheço amigos, peço ajuda, etc., e vou vivendo. Mas sabe aquela coisa daquela preocupação exagerada, aquela agonia? Não, eu não tenho. Eu definitivamente, porque isso me trouxe ao longo da história problemas terríveis. Eu passei por depressão, eu passei por síndrome do pânico. Gente, vocês não sabem o que é. Vocês olham eu aqui
falando tudo, mas vocês não imaginam, muitas vezes eu me sento nessa cadeira e fico com dores na coluna que começa daqui e vai até, sabe, lá perto daquele lugar. E às vezes tenho que tomar remédios pesados para isso, que prejudicam o meu estômago, que está com pangastrite, com esofagite, enfim, pessoal. Mas eu estou lutando dia por dia para dizer à fonte, à centelha divina, ao Espírito que está em mim, que eu quero ser guiado por ele. Isso não tira de nós a responsabilidade. Não tira. O Espírito, a centelha divina, vai nos ajudar. No livro de Urantia, eles falam sobre o ajustador do pensamento. Ele chega antes de você completar 7 anos, ele entra na sua supramente. E ele fica alojado lá. Para quê? Para lhe ajudar. É como se fosse um implante. Aí ele chega lá para lhe ajudar a fazer a vontade do Pai, segundo o livro. Tá? Então, se durante a sua vida você não der nem confiança para o ajustador, ou para a centelha divina, não adianta de nada. Quando você morre, o que acontece? O ajustador vai embora, porque ele é uma parte do Pai universal, ele é um fragmento do Pai, então ele vai embora, meu irmão. Só que a sua personalidade corre o risco de desaparecer, de você cair no vazio, no nada existencial. Por quê? Porque o ajustador pega a sua memória e leva. E o serafim que cuida de você, que segundo o livro tem, eu não acredito muito nessas coisas, mas vamos lá. Ele vai pegar a sua personalidade e levar. E você fica num lugar adormecido. Depois é que você é juntado a sua memória e a sua personalidade. E aí acontece então a chamada ressurreição. E aí acontece também que você adquire um corpo moroncial para você fazer o seu translado às diversas moradas do Pai até você chegar lá aonde é o centro, o paraíso. Bem, sabe o que o livro fala? Eu confesso que muitas coisas do livro eu fico profundamente me indagando se de fato isso tem a ver com algo, com um pleroma, com um Deus cósmico, ou se isso nada mais é do que mais uma história para nos levar para os braços do demiurgo. E isso é discernimento que a gente tem que ter. Porque tem gente que pega livro por aí e lê e diz, não, oh, meu Deus, eu encontrei a resposta, está tudo aqui. Desculpa. Se você já encontrou tudo na sua vida e resposta para tudo, eu não, continuo buscando. Então você está no canal errado, você deve fazer alguma coisa. Entendeu? Então, no meio de toda a confusão em massa, o homem pensa que sabe o que é bom e o que é mal. Ele também pensa que fazendo o que é chamado de bem e evitando o que é chamado de mal, ele está cumprindo completamente seu dever. Ele não sabe quão confuso está, que está vivendo uma mentira, que está continuamente enganando a si mesmo e aos outros. Ele não sabe porque está dormindo, porque sofreu uma lavagem cerebral e porque seu espírito foi anulado desde o nascimento. A maioria dos homens chama de luz aquilo que é verdadeiramente escuridão, trevas. E eles percebem a verdadeira luz como uma escuridão. Chamam o bom de bom tudo que se origina do demiurgo, satânico, e de mal tudo que vem da origem do Deus incognoscível, do Deus indizível, impronunciável, do inefável. Existem duas forças opostas atuando dentro e fora do homem. O Criador
incognoscível, e o Criador, o Criador e o incriado, a alma e o espírito. Tá? Um deles representa o mal e as trevas, e o outro o bem e a luz. É fácil imaginar qual seria a postura de um gnóstico e de um adormecido. Dizer-se que toda a história da humanidade pode ser explicada como a luta entre a luz e as trevas, mas que luz e trevas? Para que está o discernimento? Porque estão chamando de luz o demiurgo e de treva a luz. A maioria das pessoas não tem consciência de que passam a vida lutando em favor do verdadeiro mal. O que o homem chama de luz é a luz criada pelo demiurgo, pois o homem não conhece nenhuma luz superior a ela. É a luz que vem do mundo criado, e que, para o espírito, é uma escuridão insondável. A escuridão que vem do demiurgo, de sua criação demoníaca, é o que o homem chama de luz. O homem chama a verdade de a grande mentira. É o grande engano. Aquilo que podemos chamar de grande zombaria. Existe outra luz, superior, inconcebível, incognoscível, a luz incriada que vem do reino do Deus verdadeiro e desconhecido. O que aconteceria se esta luz irrompesse neste mundo impuro? O homem ficaria quase cego. O que ele veria? Ele veria uma luz. Não, ele veria a noite. Seus olhos não estão prontos para ver esta luz infinitamente pura e perfeita. Ele ficaria assustado, temendo, e com razão, ser destruído pela luz. Então, ele chama essa luz de mal, de trevas, que acontece com todo visto pelos olhos do impuro, o corpo e a alma do homem, e não pelos olhos do espírito. Ó, tá entendendo? Tá entendendo? Esta é a confusão entre trevas e a luz. A mesma confusão que existe entre seu Criador e o Deus incognoscível, entre o criado e o incriado, entre a alma e o espírito. É por isso que o homem, involuntariamente, chama a verdadeira escuridão de luz, e a verdadeira luz de escuridão. A verdadeira luz iria cegá-lo e destruí-lo. Se o homem pudesse suportar a visão verdadeira da luz sem morrer, ele veria apenas as trevas insondáveis, porque estaria vendo a verdadeira luz. Então existe uma falsa luz, Robson? Sim, existe uma falsa luz, meu querido. Existe uma falsa luz que está sendo projetada a todo tempo para nós. Tá? E eu já falei da falsa luz quando falei sobre o mundo astral, as viagens astrais, as mentiras que são contadas pelos arcontes. Né? Então, se você quer nossa bolha onde nós vivemos, né? E essa bolha tem várias realidades vivendo, coabitando quase que simultaneamente. Então você imagina que nós somos uma dessas realidades. E existem outras realidades, outros seres que são puramente psíquicos. E existem seres que podem agir de modo não ético ou ético, de acordo com a conveniência deles. Né? Quando você assiste o filme Presságio, por exemplo, né, você percebe que aquelas crianças que são levadas naquelas naves e aqueles seres que parecem anjos, né,
as levam para algum lugar para depois trazer de volta. Quando? Quando a terra tivesse sido curada de novo. Por quê? Porque houve uma destruição. O sol destruiu a terra. E só foram levados os que atenderam o chamado. E as naves vieram buscar. Isso dá uma conotação meio da história do arrebatamento, né? Mas por que eles levaram só criança? Pelo menos é o que o filme estabelece. Porque é mais fácil de reeducar. Você levar um adulto que já está todo pré-moldado pelo sistema é complicado. Porque quando você a sanciona, que você ultrapassa as esferas do demiurgo aqui, governada pelo demiurgo, você vai passar pelo portal do paraíso que fica após o planeta Saturno. Urano, aí vem Urano. Após você vai entrar dentro do portal. As 10 esferas, você passou das 10 esferas, você vai entrar numa realidade aonde você vai paulatinamente subindo em direção ao pleroma, porque é o processo de atração da centelha divina. E como é que o Pai Universal está presente em nós? Através desse ajustador, dessa centelha divina. Então é através disso que ele experimenta as nossas dificuldades. E é por isso que ele envia mensagens para nós continuamente, tá? Através da nossa consciência, que é uma faculdade do Espírito. Então fica mandando mensagens para nós, dizendo, olha, faça isso aí. Não faça isso não. Então tem pessoas que muitas vezes pensam, eu estou escutando uma voz interior, né? E é essa linha de ligação que muitas vezes você acaba cedendo aos caprichos dos arcontes, porque os arcontes vêm e dizem, se fazem passar por anjos, por seres mestres ascensos, etc. E começam a contar um monte de coisa, e tem livros N aí, de mensagem de não sei quem, de Rafael, de Gabriel, de Uriel, não sei o que tem mais. Gente, pelo amor de Deus. Será que você precisa disso? Não, você precisa ouvir a voz da centelha divina, do ajustador. Como é que eu faço isso, Robson? Meu amigo, aí é que está o X, né? Então você vai entender isso à medida que você for discernindo, né, diretamente. No próximo vídeo eu vou falar bastante sobre isso aqui, né? Mas, por exemplo, né, vamos ver aqui alguma coisa. Eu vou, né? Olha, o Altmani diz o seguinte: é essencial que uma pessoa saiba que possui um espírito, uma vez que toda a comunicação de Deus com o homem se processa por meio dele. Então, pronto. Se você não tomar conhecimento disso, agora, entenda, ele está falando de Deus aqui e ele é cristão. Então, portanto, você já sabe a quem ele está se referindo. Só que eu estou pegando isso aqui e dizendo para você, pule um salto a mais. O demiurgo não é o nosso Deus. Tá? Nós não estamos aqui por ele. Então, em 1 Coríntios 2,11, o Paulo fala do espírito do homem que nele está. Quer dizer, nós temos um espírito. Tá? Então o Paulo vai usar meu espírito, nosso espírito, tá? Então ele está se referindo ao espírito humano. Tá? Ok? Agora, existe também
O espírito tem a função da consciência. Tá? É uma faculdade do espírito a consciência. Então, nós podemos ver isso quando diz em Atos 17,6, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Outro texto, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Presente em espírito já sentenciei, dizia o apóstolo Paulo. Tá? Então o espírito ele tem funções, tá? As funções da alma estão todas na mente, nos sentimentos, nas emoções, no intelecto. As funções do corpo estão todas nos órgãos dos sentidos. E a função do espírito, ele tem a consciência e um outro elemento que se chama supraconsciência, que é a consciência intuitiva. Tá? A consciência intuitiva é uma e a supraconsciência é outra coisa. Tá? Por quê? Porque a supraconsciência, pessoal, ela é como se fosse um fio de linha energético ligado lá ao pleroma. Enquanto que a consciência intuitiva, ela está ligada aqui, à nossa realidade. Então é ela que capta as informações, a supraconsciência capta para tentar despertar as pessoas. Ok? Então saiba disso, procure entender isso, porque isso vai depender. É a sua vida que está em jogo. Nada mais do que isso. Ajude outros a entender isso. Os gnósticos morreram porque quiseram dizer para as pessoas: saiam da ilusão, saiam da holografia, saiam do simulador, saiam da Matrix. E a única forma de sair daí é vocês deixando o espírito, a centelha divina, guiar o teu espírito em você, se fundir com você. Porque se o Espírito, disse o apóstolo Paulo, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, ele dará vida aos vossos corpos mortais. Tá? Ele dará vida aos vossos corpos mortais. Essa é a beleza de nós sabermos que o conhecimento da gnose nos eleva, nos faz subir patamares mais altos e não viver preso na roda de Sansara, na escravidão do demiurgo. Até o próximo vídeo.